Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Érica Leão. Quero agradecer a sua presença, a sua participação. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Conta um pouquinho para o pessoal quem é você, o que você faz. Eu que agradeço, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou a Érica Leão, né, como alguns me conhecem. Eu sou arquiteta há 13 anos, especialista em projetos arquitetônicos, interiores e paisagismo. Me especializei também em retrofit e trabalhar para incorporação, né, para alguns incorporadores. Então, a gente abriu esse nicho também dentro do escritório, porque a gente viu que é uma necessidade. Eu não sou vinhedense, eu sou uma goiana que acabou chegando em Vinhedo por acaso. Eu, quando terminei a minha segunda graduação, que era um sonho de criança ser arquiteta, e eu tive a felicidade de conquistar isso aos 30 anos. Meu marido, a gente foi transferido para a matriz da empresa que a gente trabalhava, e aí me deu condições de ficar pelo menos 5 anos em um lugar, porque eu mudava a cada 2 anos, então eu já morei em várias regiões do Brasil, e aí nunca pude fazer uma faculdade assim, porque a arquitetura exige muito, e eu ia precisar ficar mais tempo, e quando a gente foi transferido para o Paraná, eu tive a oportunidade, né? Por isso que eu falo, a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades da vida. E naquele momento eu falei, agora é a hora. E fiz a minha faculdade de arquitetura em Maringá. E quando eu terminei, eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Eu morava numa cidade de 8 mil habitantes. Então eu falei, vou para a academia, vou dar aula. E eu gosto muito da parte de projeto. Então eu falei, vou fazer um mestrado em projeto arquitetônico. E os únicos lugares do Brasil que tinha era no Rio Grande do Sul ou aqui na Unicamp. E como uma goiana que só de chover acha que está fazendo frio, eu falei, Deus me livre se eu for para o Rio Grande do Sul. Eu já estava no Paraná e já não gostava muito da temperatura. Eu falei, vou para a Unicamp. E quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei por vinhedo. Eu tentei alugar uma casa em Campinas, mas uma nutricionista tinha falado para mim lá de Maringá, Érica, eu conheci Vinhedo, e é uma cidade maravilhosa. Se não der certo em Campinas, vá conhecer Vinhedo, que é muito perto. Você consegue morar em Vinhedo e estudar na Unicamp. E eu vim. Gente, quando eu entrei em Vinhedo, que eu vi o portal, que eu vi que a cidade era uma cidade que ainda tinha os valores de uma cidade pequena, como eu sou urbanista, aí a gente meio neurótico, eu analisei tudo da cidade, né? Em termos de qualidade de vida, saneamento básico, crescimento, e tinha ganhado como uma das melhores cidades para se morar no Brasil. Então eu falei, gente, é aqui que eu vou morar. Se eu tiver que ficar 2 anos aqui, eu vou morar em Vinhedo. E é tão incrível que quando você faz aquilo que você ama, tudo dá certo. A primeira imobiliária que eu entrei falou, olha, desocupou um apartamento aqui de trás, você quer ver? Já olhei, já aluguei e na outra semana eu estava aqui. Que legal. Já com mudança. Então aquilo que fala que o universo conspira, quando as coisas estão alinhadas, isso aconteceu. Era para mim vir. E aí eu estava terminando o meu TCC em Maringá e já estava morando aqui, e aí eu tinha pegado uma matéria na Unicamp para ver se era isso que eu queria. Sim. E esse professor meu falou assim, no final da matéria, né, ele falou assim, Érica, você tem um perfil tão bom de trabalhar, você tem influência em falar, você é do business de negócios, você ir para academia vai ser um desperdício, você gosta de projeto, Que legal. Eu não vou te aceitar no mestrado, você vai arrumar um escritório, vai trabalhar, vai ver se é isso que quiser, se você não conseguir, daqui 6 meses você volta. Uau! Aí eu falei, putz, mais um desafio, né? Eu vou ter que ficar mais 6 meses porque eu vou fazer. E aí ele falou, vai pra academia, vai falar para todo mundo, agora você é arquiteta. E aí eu entrei na academia, na época era Biofitness, que ficava ali no Jardim Itália. Sei.
E enquanto eu estava ali na esteira, correndo, aí conversando com as colegas de lado, por isso que, novamente, aproveite os lugares que vocês estão. Sim. Aonde vocês estão. Ali pode dar negócio. E aí, conversa vai, conversa vem, o que você faz? Eu sou arquiteta. Ah, meu irmão tá precisando de uma arquiteta. Ele fechou a casa dele, mas não gostou do arquiteto e agora precisa fazer interior. Você faz? Faço. E aí eu converso com ele, né? E eu queria portfólio, então eu cobrei mais barato. Tá bom, então vamos fazer uma reunião. Era no Alphaville, em Santana do Parnaíba, a casa dele. Uau. Falei, gente, eu entrar com um portfólio falando que eu já trabalho no Alphaville. Que legal. E ele fechou comigo. E ali, daquele projeto aí, não parou mais. Foi o pontapé, né? Foi o pontapé. E aí eu estava ainda com esse orientador, né? Que ele falou, nem faça a prova, tá? E aí no final ele falou, e aí, você vai entrar no mestrado? Eu falei, não, porque agora eu já tô com o meu escritório. Que E legal. aí ele falou, tá vendo? Eu sabia que você que era o que... E realmente é o que eu gosto de fazer. Que show. Então, quando você faz aquilo que você ama, quando você tá naquilo, tudo dá certo. Entendeu? Alugar a casa aqui, já pegar um cliente num lugar desse que abriu tantas portas para mim, foi incrível. E aí eu não parei mais. E aí, cada vez, hoje eu já fiz projetos já em vários lugares, acabei do Brasil também, e já fiz fora, e tô crescendo. Que bom. E quando você contou pra gente um pouquinho o que fez você iniciar, né, o seu escritório, e esse momento, como é importante a gente ter pessoas sensíveis ao nosso redor para ver o nosso potencial, para que a gente possa realmente fazer o que a gente veio para ser aqui nessa terra, né? Mas a gente sabe que dentro do empreendedorismo, e aqui no podcast a gente quer mostrar para as pessoas que existem desafios, mas existem soluções e que tem estratégia sim para a gente crescer. Mas pensando nesses desafios, né, que você, com toda a sua experiência, provavelmente você já passou por muito desafio, né? Tem algum desafio que você poderia compartilhar e como você conseguiu superar esse desafio para as pessoas? Eu falo assim que durante os 2 primeiros anos do meu escritório aqui, eu pegava muito interiores, até eu pegar a minha primeira casa. Então, assim, eu falo que para arquitetos recém-formados é sempre um desafio, porque eu não só fiz projeto, como eu fiz gestão. E nessa casa eu tinha um empreiteiro muito bom, por sinal, mas no finalzinho ele se perdeu um pouco e ele estava com uma equipe que não que ele não estava pagando. E o pessoal da equipe estava achando que era eu que não estava pagando ele. Então acho que ele falava para o pessoal, ela não está me pagando. E aí um dos prestadores de serviço dele, para vingar, porque existe uma maldade muito grande no meio da construção civil, ele furou todas a parede da piscina da casa da cliente e fechou, revestiu ela e ninguém sabia. E quando nós enchemos, a piscina toda vazava por todos os lados. Que horror. E nós não imaginávamos o que estava acontecendo. E como gestora de obras, eu sou responsável. Então, a gente, mas não pode, a gente fez tudo do bom e do melhor, a Vig e a cliente desesperada queimou todas as bombas da piscina, porque quando você enche a piscina já está tudo montado a casa de máquinas, e como resolver aquilo lá, né? E aí, assim, acho que iluminou a cabeça daquela criatura que viu, né, o quanto eu estava afobada, que ele falou para mim, não, eu furei a piscina. E aí a gente esvaziou, e aí você tem que tirar todo o revestimento de pastilha para você poder fazer o conserto. Eu tive que pagar todas as bombas. Eu estava no início de carreira, né? Então o prejuízo, imagina, você ter que pastilhar a parede da piscina e tudo custo meu. E naquele momento apareceu um desespero tão grande que eu falei, gente, se toda a obra, vamos supor, eu ganhei em todo o ano, porque a casa demorou 1 ano para poder fazer. Se eu ganhei 30 mil, eu gastei 25 para poder consertar. E eu fui ganhando aos poucos, ao longo do ano. E agora, né? você tinha que desembolsar de uma vez só, porque eu tinha que resolver. Mas o meu posicionamento perante o cliente deu muita segurança para ele. Então, a primeira coisa eu falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, algum problema houve, mas eu vou resolver seu problema. Então, a primeira coisa é, diante de uma dificuldade, não fuja. Uau. Né? Seja honesto com o seu cliente, fale. E eu falei, olha,
E aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei para ele também, olha, a gente estava com um funcionário aqui, um empreiteiro, ele fez isso, a gente já sabe o que vai fazer e pode ficar tranquila que a gente vai resolver seu problema. Então, primeiro ponto. Você ganhou a confiança da pessoa, né? Ganhei a Apesar do problema. Sim. E também o posicionamento e a confiança que eu fui fazendo, o engajamento que eu tive com esse cliente durante toda a obra. Então ele já tinha, no final de um ano que eu estava com ele sabia que eu não ia pisar na bola. Então isso também, você ir criando um relacionamento com o seu cliente, isso foi muito importante. Que legal. E também você ter pessoas boas perto de você, porque era um funcionário, não era um empreiteiro. Então ele falou, Érica, eu não vou ter condições de comprar o material, mas eu vou executar ele para você, eu vou consertar. Então, compra o material que eu conserto. Então, isso aliviou um pouco também a minha carga de peso de obra. E a gente conseguiu resolver o problema dela. E essa cliente gostou tanto que depois eu fiz 4 outras obras para ela. Que legal. Entendeu? Então, assim... Valeu a pena, né? Valeu a pena. Mas naquele momento bate um desespero, né? Sim. Será que eu tô... E assim, eu falo que algumas profissões... elas, você tem um prejuízo aqui, outro ali, é menos. Numa construção civil, é muito mais grave. É arriscado, né? É arriscado. Nós, arquitetos, respondemos criminalmente, coisa que às vezes nem médico responde. Nós não. Se, por exemplo, uma casa cair, uma pessoa se machucar num canteiro de obras, acontecer alguma coisa, você tem que bancar a vida da família dele pro resto da vida. Você pode perder o seu registro e nunca mais trabalhar naquilo. E sem falar que você pode ainda ter que pagar. Eu conheço alguns profissionais, principalmente engenheiros, né, que eles que cuidam mais de cálculo. Então, por isso que eu nunca, arquiteto pode fazer um projeto estrutural, pode calcular. Eu nunca fiz, porque a gente não tem conhecimento para isso. Mas eu já vi colegas meus ter que vender todo o patrimônio dele para construir outra casa, para um cliente. Então, assim, no nosso ramo, ele é um ramo que você tem que saber o que você quer. Você tem que gostar do que quer, do que está fazendo. E também se precaver de todas as formas, né? Você ter um bom diálogo com o seu cliente, mostrar para ele o que você vai fazer, o que você não faz, as expectativas dele. Alinhar as expectativas, né? Alinhar as expectativas dele. Você ser muito pé no chão, você sempre tomar muito cuidado, você sempre estar ali com seus parceiros de trabalho, porque eles mesmos te contam. Quando está com um problema, eu tenho, por exemplo, meu empreiteiro que trabalha comigo já há 10 anos, ele sempre fica de olho até em outro prestador de serviço que está ali. Porque nós, arquitetos, não somos pagos para ficar o período todo na obra. E você vai lá, vamos supor, na segunda-feira, delega uma função, você vai voltar na terça, na quarta, no outro dia, passou o dia inteiro. Se ele fez alguma coisa errada, você não vai ver. Sim. Então, você tem que estar rodeado de pessoas, né? Isso constantemente acontece com a gente. Eu estou com um retrofit fazendo, contratei uma empresa, novamente piscina, eu falo que as piscinas me percebem. A gente fez todo um alinhamento com a empresa, porque é um retrofit, então a casa não podia fazer muitas coisas, e ele me fez um furo numa viga, que ele cortou 4 ferragens estrutural. E agora está tendo que ser feito todo um reforço, porque ele cortou, fez um furo no lugar errado. Nossa. Então, numa outra coisa, por exemplo, numa costureira, estragou uma roupa, vai custar R$1.000. Não, ali para mim, nada, é R$15.000 para fazer o reforço dessa estrutura. Sim. Se caso a empresa não querer fazer, eu como gestora tenho que fazer. Sim. Então, assim, o tempo inteiro a gente tem esses desafios, mas a gratificação de você ver uma família dizer para você, uau, você realizou o meu sonho, né? Ficou do jeitinho que eu queria, melhor do que eu queria. Eu falo que isso não tem preço. Então é muito bacana. Mas desafios, como qualquer outra profissão tem, e você tem que se posicionar para que você consiga. Senão você não vai ficar nessa área. Que legal. E aí, a gente aqui também fala muito sobre estratégias de crescimento, né? Você consegue compartilhar com a gente quais foram as estratégias fundamentais para você crescer o seu negócio? Né? Você disse que você começou ali com o primeiro projeto e foi indo para os próximos, para que as pessoas possam falar, nossa, que legal, ela teve essa sacada, vou implementar no meu negócio também? Olha, hoje eu tenho 12 anos que eu tô com o meu escritório. Então eu falo que a gente teve 3 momentos.
Os primeiros 5 anos foram bem difíceis, porque eu tinha uma mente muito fechada. Não, meu cliente é que me indica, sabe? Comecei a tentar fazer alguns anúncios em revistas de condomínio, em publicar alguma imagem, fazer meu site. Me movimentei isso. Nada. Eu falei, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí meu marido era do mundo de negócios, né? Abria filial em todas as áreas. Ele falou, Érica, vai para o network. Pessoas, né? Você tá ligada a pessoas. Eu não contrataria um arquiteto num anúncio no jornal ou numa revista. Boa, Eu boa, teria boa que sacada. eu teria que ter alguém me validando ele, porque afinal de contas, eu não tô É o vendendo sonho um da produto vida. de 100 mil. A gente constrói casas de 10 milhões, 5 milhões. Tem casas de 40 milhões. Sim. Entendeu? É muito dinheiro. Falei, gente, eu preciso procurar quem é que está com o meu cliente antes de mim. Então, eu fui atrás de ver quem está, quais são os profissionais, quem é que está vendendo um terreno, quem é que está vendendo uma casa, né? Então, eu fui buscar parceria com essas pessoas e aí é aquele, eu dou o primeiro, não pensar, né? Então, Ser eu fiz interessante, não interesseiro, né? Isso, então eu falei, olha, como eu posso ajudar, né? Vocês na hora de vender não sabem explicar bem o negócio, a casa para o cliente, ou se esse terreno dá para construir. Então eu comecei a oferecer para os corretores uma assessoria para o cliente dele sem ter custo nenhum. Legal. Porque aí, quando eu estou falando para o cliente ali, eu já estou vendendo o meu negócio. Ele vai Legal. falar, nossa, ela já falou, então ela sabe o que ela vai fazer, então eu quero ela. Uau. Então, além dele estar sendo validado pelo corretor, eu estava sendo validada com ele ali ao vivo, né? Estava Mostrando com a oportunidade de já se vender para o seu próximo cliente. Isso. E aí isso me deu um up, assim, de tipo, que eu não fiz em 5 anos, em 1 ano e meio eu fiz. Que legal. Aí o segundo momento meu, que eu falo que é esse momento que eu tô vivendo, é o das redes sociais. Legal. Eu não estava dando o olhar que eu precisava para as redes sociais. Não que o Instagram, ele me traga cliente. Porque pra gente, primeiro, um escritório de arquitetura, ele não consegue fazer muita coisa. Sim. A não ser que ele comece a crescer. Só que a partir do momento que você cresce dentro de um escritório, você tem que ter novos parceiros. Sim. E os recém-formados da faculdade, eles não têm experiência o suficiente para poder fazer tudo o que você faz. Sim. Então você tem um limite, a não ser que você cresça muito, e aí você cresce, mas será que está valendo a pena? Isso. Tem que fazer todo o cálculo. Porque você não vai estar atendendo o seu cliente como você gosta. Você não vai estar ali todo dia com ele como você precisa. Então eu nunca pensei no dinheiro. Eu penso no que eu estou oferecendo para o meu cliente. Sim. Então eu cheguei a um teto, eu falei, não, eu vou trabalhar para isso. Legal. E vou buscar outras fontes de rendimento para o meu crescimento. E o Instagram me ajuda nisso, em posicionamento. Ótimo. Autoridade, porque hoje o cliente antigamente ele falava, deixa eu ver o seu portfólio, né? Você passava o portfólio dos seus melhores projetos. Hoje não, ele quer ver o real. Deixa eu ver seu Instagram, você tem Insta, deixa eu ver se lá, porque lá ele vai te conhecer um pouco, ele vai ver a realidade. Sim. Então esse é o segundo momento que eu tô vivendo, né? E isso não é que tá me trazendo mais cliente, tá me trazendo melhores clientes. Uau. Então, não é sempre mais, né? Às vezes a qualidade é melhor que a quantidade, né? Melhor que a quantidade. Então, por exemplo, todo arquiteto, o sonho dele é trabalhar para o alto padrão. Sim. Então, enquanto eu preciso fazer 5 casas classe média, eu faço uma de alto padrão. Legal. Então, se eu vou fazer, se vamos supor que a minha cota é 10 projetos por ano, uma coisa é você fazer 10 projetos classe média, outra coisa é você fazer 10 projetos alto padrão. Eu senti muito isso, a gente já se conhece faz um tempo, né? E o seu posicionamento, ele realmente mudou pra mim, né? Você, hoje, quando eu vou te apresentar, eu já penso na Érica alto padrão, né? Então isso é muito legal, porque de fato você escolhe o que você quer e você vai fazer aquilo que você entende que é melhor pra você, né? E até a gente puxando na parte de inovação, em todas as conversas que a gente trouxe, eu sempre te senti uma pessoa inovadora, no sentido que você está sempre em busca, eu sempre te vejo estudando, buscando conhecimento, nos melhores lugares de networking, Alphaville, foi para Dubai recentemente, aprendeu com gente que está ali na pegada mesmo. Você consegue enxergar isso que você tem em você, dessa parte de inovação, o que você traz
tanto da parte do retrofit que a gente conversou, dessa parte de incorporação. Como que é isso na sua cabeça? Como que você busca tanto isso de inovar? Você pode contar um pouco pra gente? Sim, eu sempre pensei, eu acho que a base que eu tive para me tornar empresária foi uma base muito forte. Eu trabalhava antes de ser arquiteta para uma empresa de um cara que falava assim, gente, ele era muito visionário. Ele era de uma cidade de 8.000 habitantes, um simples fotógrafo de casamento. E ele falou, tá, mas eu não sou um fotógrafo qualquer, eu quero fazer o Brasil. Mas como que ele faria o Brasil sendo um fotógrafo de casamento? Sim. Então ele foi buscar como ele poderia. E ele viu na formatura, né, o álbum de formatura, a fotografia para formatura, um negócio para ele crescer. E ele foi crescendo ao ponto de que ele chegou a fazer o Brasil todo. Na época que ele fazia isso, ele fretava avião da VASP, naquela época VASP, para levar fotógrafos para o Brasil Uau. inteiro. Isso há 20 anos atrás. Então ele sempre pensava fora da caixa. E eu vi assim, a construção civil, ela vai nos próximos anos passar por uma grande transformação. Eu acho que em muitas coisas, não só pela inteligência artificial, mas, por exemplo, a gente está chegando, os lugares que as pessoas querem morar, os melhores lugares, dentro de condomínio, em algumas cidades, não tem mais terreno. O que você vai fazer? Uau. Mas tem um monte de casa velha. Então tem um monte de casa que você pode retrofitar. É o novo mercado. É o novo mercado. Entendeu? Por exemplo, incorporadores. A gente vê que a gente vive numa economia muito instável. Então, se eu tenho um dinheiro e eu quero investir, né? O que eu vou investir? Se eu sou um conservador, eu não quero trabalhar com ações, mas talvez a lucratividade que eu quero não chega num CDB, num Tesouro Selic, mas se eu comprar uma casa que ela está valendo 1 milhão, que só o terreno ali valeria 1,5 milhão, e que eu posso gastar mais 1 milhão, 2,5 milhões para retrofitar, e eu vendo essa casa por 5 milhões, num período de 1 ano. Uau. Então, assim, então, você tem na construção civil, e a pessoa ela tem segurança. Por quê? Porque, gente, o imóvel nunca vai deixar de existir. Uma ação, uma empresa, ele pode perder, mas um imóvel não. Então, tanto para você morar como para você investir, o retrofit está muito em alta, né? As pessoas ainda não estão olhando para isso. Mas a gente sempre tem que pensar fora da caixa, né? Tá saturado o mercado. Se você for no Instagram ou em qualquer, você vai ver um monte de arquitetos lá falando de a cor, o móvel, a lâmpada, né? Isso aqui não. Eu trago para as pessoas olhar a arquitetura, olhar o imóvel com o olhar de que eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu posso morar no lugar que eu quero, porque eu posso comprar uma casa antiga e reformar ela. Uau, né? legal. Então é esse olhar que hoje as pessoas não veem. Então, eu sempre busco. E aí, aonde buscar? A gente não tem conteúdo sobre isso. Então, você precisa ir para fora do país, você precisa estar em rodadas de network, você precisa ouvir um pouco de coisas semelhantes para você adaptar, porque quando você está criando algo que você quer inovar, que você quer fazer, talvez você vai ser o primeiro para fazer dentro daquele formato. Mas você consegue ir pegando. Então, você tem que estar em mesas de pessoas que já falam sobre incorporações como investimento, que já fala em retrofit, né? Eu estava ouvindo esses dias um mentor falando para mim, né, que hoje a inteligência artificial, ela pode pegar, por exemplo, eu quero comprar um imóvel. A inteligência artificial, se você colocar lá, eu quero imóvel em tal lugar, a inteligência busca em todas as imobiliárias aquela casa. Se tem vídeo, ela te mostra todas as fotos, ela te fala o valor, quais são as imobiliárias que estão vendendo e como você negociar ela. Organização então, de dados, você não precisa de corretor, mas você precisa de um consultor. Boa. A IA não vai conseguir te fazer uma estratégia de negócio como uma pessoa faz. Sim. Então, assim como o arquiteto, o corretor, o construtor, ele tem que inovar. Então, a gente precisa pensar fora da caixa. E eu fico buscando isso. O que eu posso fazer para me destacar?
para ser diferente. Isso é nítido. Eu consigo ver isso em você e é uma coisa que eu acredito e que eu sempre trago para o meu negócio também, né? A gente vai estar para lançar um aplicativo agora e eu poderia continuar sempre fazendo mais do mesmo, né? Mas a gente sempre gosta de como inovar, como melhorar, como crescer e como usar a tecnologia ao nosso favor, né? Para a gente poder crescer. E no seu escritório, se você pudesse olhar lá para trás, né? De quando você começou, você faria algo diferente ou você manteria e faria tudo igual de como você fez? Faria coisas diferentes. Por exemplo, primeira coisa, network. Você sentiu que o networking já daria para... Muito, Legal. né? Em vez de eu ficar gastando dinheiro com fazendo anúncios, fazendo um monte de coisa, olhar para aquela pessoa que poderia vender meu trabalho. Legal. A partir do momento que eu deixei de gastar dinheiro com isso e investir, e assim, e não só na questão, né? Eu fiz um evento que eu posso, o que eu posso agregar para o corretor, Sim. como eu posso servi-lo, né? Para que ele possa me servir. Então, essa virada de chave, outra coisa, ter esse olhar para as redes sociais, sabe? A gente que tem uma certa idade, igual eu tô chegando aos 50, a gente tem muitos tabus, muitos preconceitos de que, não tô perfeita, eu tô acima do peso, tem isso, não vou postar, o meu projeto não tá perfeito, o meu render não tá o que eu gostaria, sempre o mais. E eu tava ouvindo esses dias no Instagram que ela falou assim, a xícara, ela tá com essa água e tem esse tanto sem complementar. Eu não tô vendo isso, eu tô vendo isso. Né? E não, eu tenho que ver isso. Eu tenho que ver o tanto de água que já tem nesse copo. Aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio. Isso. E a gente olha só para os defeitos e não olha para tudo que está dando certo, né? Sim. E hoje eu vejo pessoas que não têm o que eu tenho de capacidade, que está muito mais à frente do que eu, porque ela não fica olhando só o que está faltando. Show. Né? Ela tá olhando o que ela tá fazendo. Porque tem pessoas que não... Igual, eu chego num lugar, eu consigo ver, porque é a minha área, eu vejo o que tá faltando, o que não tá, isso aqui tá errado, não tá... A pessoa que não é do mundo de arquitetura, ele não vê. Não. Às vezes ele tá achando, nossa, isso tá lindo e maravilhoso. E eu tô olhando os defeitos. Então, eu seria outra coisa. Eu gostaria de estar nas redes sociais mais tempo, fazendo mais. Eu ainda tenho um pouquinho de preconceito, estou trabalhando isso em mim, mas eu já estaria muito mais à frente se eu tivesse usado essas duas ferramentas antes. Legal. E qual conselho, a gente gosta de sempre olhar, né, para a pessoa que está assistindo aqui a gente, qual conselho a Érica Leão daria hoje para uma pessoa que está começando a empreender e qual conselho você daria para uma pessoa que está empreendendo, mas ela precisa alavancar, ela precisa rampar o negócio dela para ela crescer? Primeiro, para a pessoa que está começando, não tenha medo. O medo trava muito a gente, né? Faça. Vai com medo. Vai insegura, vai fazendo. Mas se você tem persistência e for resiliente, uma hora vai dar certo. Que legal. Entendeu? Então, vá, faça, só faça. Não precisa ser fácil, precisa ser feito. Então, é a primeira coisa que a gente precisa, né? E para aquele que está estagnado, né, pense fora da caixa. Nossa área, né, o empreendedorismo, ele tem tantas coisas e faça aquilo que as pessoas precisam, né? Hoje a gente precisa de soluções de problema, né? Você precisa, igual a gente estava até comentando, bebê, você vai continuar trabalhando, eu preciso de uma babá. Você vai fazer uma entrevista com uma babá. O que essa babá precisa ter? Ela precisa resolver seu problema. Sim. Entendeu? Então você vai continuar precisando de pessoas. Serviços é a melhor coisa que hoje a gente tem. Sim. Então, não só venda produto, mas resolva o problema que aquele produto talvez possa dar. Sim. Né? Então, pense fora da caixa, faça aquilo que não está sendo feito, resolva problemas das pessoas, não leve problemas para as pessoas, resolva os problemas delas. Ótimo. Né? Então, é isso o conselho que eu dou para quem quer empreender, porque dificuldades vai ter. Sim. Mas é você que vai dar o tamanho que essa dificuldade vai ter na sua vida, no seu empreendedorismo. Se ela vai te parar ou se ela vai te impulsionar. Que show! A gente sempre, quando a gente está caminhando para o final, a gente gosta de falar uma frase para as pessoas, mas antes eu gostaria de te entregar essa vela
É a nossa simbologia, né? Eu acredito que ser luz é sobre iluminar. E você está aqui hoje inspirando outras pessoas, você está contando sua história, trazendo soluções. E essa vela é para você ter um momento, quando você estiver também precisando de uma solução, de uma ideia, para você lembrar que a gente está aqui sempre, né? Para poder se inspirar. Então, espero que você obrigada, goste. Marina, como sempre, sendo muito carinhosa com a gente. E quero agradecer, quem faz essas velas é a Aloe Velas e Aromas. E também quero aproveitar esse momento para agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui apoiando o nosso projeto. A gente tem a Bicho Mimado, que é uma casa de rações de vinhedo. Tem 2 unidades. A gente tem o Borboletar, que é um espaço de eventos de vinhedo também bem legal, que vocês podem encontrar mais informações no Instagram. Nós temos também a Prospecção Eggs, que é uma empresa de tráfego pago, que eles são bem legais para quem quiser impulsionar aí o seu trabalho com tráfego pago. Temos a Blogger BR, loja de maquiagem localizada em Vinhedo também, entrega para todo o Brasil. E nós temos o Smart CEO Coworking aqui, que é ou em Vinhedo, né, tem uma unidade em Vinhedo, ou uma unidade em Valinhos aí para vocês também terem um escritório, local para fazer pequenas palestras e reuniões. Então quero agradecer bastante. E para hoje, se você pudesse falar com todos os empreendedores, todos os empresários, todas as empresárias, e todo mundo parasse agora para te ouvir, qual é uma mensagem que você pode falar, uma mensagem inspiradora, um incentivo, uma frase de sabedoria para que essas pessoas olhem para a vida delas de uma forma diferente? Eu gosto muito da frase, né? Não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Então, assim, não só na questão do empreendedorismo, mas na vida da gente, né? Às vezes a gente deixa de olhar para a gente, às vezes a gente deixa de olhar para os nossos negócios com carinho, né? Os desafios vão sempre existir. Se você pegar os maiores players de sucesso no mundo, dos negócios, em tudo, e você for ler a biografia dele, você vai ver o quanto eles também tiveram que passar por todos aquelas dificuldades que fez eles serem quem eles são. Então, não pense que os seus problemas, as suas dificuldades, às vezes a forma como você foi criado, ou os medos que você tem, te atrapalha, porque isso faz você ser quem você é. E se você está aqui nesse momento, querendo crescer, com todas essas ideias, foi por toda essa trajetória, tanto fáceis, tanto boas como difíceis. Então, sempre lembre, coloque uma meta, não deixe de sonhar, faça um sonho grande, né? Coloque lá em cima. E cada dia você vai colocar um tijolinho da sua escada para chegar nesse sonho, nesse lugar. Então pense assim, né? Não desista de você, não desista do seu negócio. Só faça. Que porque legal. O importante é ser feito. Uau, muito bom. Mensagem inspiradora para vocês. Érica, quero te agradecer demais pela presença, por compartilhar tudo com a gente. E se você está aqui, não esquece que eu sempre falo para curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar, enviar para mais pessoas que podem conhecer essa história inspiradora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Marina, pelo convite. Sucesso aí na sua trajetória. Para nós.